do canal Literatura na Veia. Chegamos ao final do ano. Essa é a última meditação que eu vou publicar em 2018. Para 2019 nós seguiremos com a mesma proposta, que é a proposta de unir literatura e devocionais, ou literatura e teologia. Quando Jesus chamou Pedro, a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro e disse: doravante, vós sereis pescadores de homens. Jesus usou uma parábola, uma metáfora, que era muito peculiar àquilo que Pedro fazia, ao que Pedro era, a identidade e a essência de Pedro. Então, eu sou literato, eu sou escritor. Essa é a área que eu domino. Vou deixar um pouquinho a modéstia de lado. Essa é a minha área. Então, eu penso que eu posso contribuir com o reino também associando aquilo que dá para associar entre literatura e a mensagem do Evangelho. A meditação de hoje, eu vou começar trazendo para a gente um trecho do livro emblemático O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Tomara que seja essa a pronúncia do nome dele. Se não, que a história e os leitores do Exupéry me perdoem. Mas O Pequeno Príncipe é considerado o livro das misses. Eu acho que ele é muito subestimado. Ele deveria ser mais valorizado, porque eu considero um livro com uma linguagem simbólica muito rica. Eu acho que eu ponho inclusive ele no top 3 da minha lista de livros mais importantes na minha carreira e na minha vida como leitor. O Exupéry, em poucas palavras, o Exupéry narra a história em Pequeno Príncipe de um personagem, que é o Pequeno Príncipe, que vive em um planeta distante, na realidade é o asteroide B612. E o Pequeno Príncipe tem uma rosa. E o Pequeno Príncipe vive uma relação problemática com a rosa, de incompreensibilidade, como são a maioria das relações. E por não compreender a rosa, o Pequeno Príncipe resolve empreender uma jornada de autodescoberta e descoberta da relação dele com a rosa. E ele chega ao nosso planeta. Uma das primeiras amizades que o Pequeno Príncipe faz é com a raposa, que também é um dos ícones desse livro. Quando o Pequeno Príncipe trava o primeiro diálogo com a raposa, ele diz: vamos brincar? E a raposa diz: não posso, porque ainda não me cativaram. E o Pequeno Príncipe replica: o que é cativar? A raposa: cativar é algo que anda esquecido pelos homens. Significa criar laços. E então a raposa e o Pequeno Príncipe começam uma relação para criar laços, para cativar. Todos os dias o Pequeno Príncipe visita a raposa e eles começam a se conhecer, a brincar juntos. E chega uma hora em que um e o outro se tornam importantes entre si. Ao ponto de que quando chega o momento de o Pequeno Príncipe partir, a raposa fica triste. E o Pequeno Príncipe diz: mas tá vendo como não foi útil para ti que eu te cativasse? E a raposa: não, pelo contrário, foi sim. Porque agora, por causa dos campos, todas as vezes que eu olhar para eles, eu me lembrarei de ti com saudade. E a história prossegue dizendo que o Pequeno Príncipe, eu acho que eu estou até pulando um pouco da cronologia da história, mas o Pequeno Príncipe, enquanto está brincando com a raposa, ele dá de cara com um roseral, com rosas idênticas à rosa dele que ele havia deixado. E ele pergunta: quem sois vós? Somos rosas. E o Pequeno Príncipe então fica decepcionado com a rosa dele. E ele reclama para a raposa: poxa, mas
eu achei que eu tinha uma rosa única no universo inteiro. E só aqui, nesse roseral, tem milhares iguais à minha rosa. A mensagem que a raposa passa para o Pequeno Príncipe é a seguinte: a tua rosa é única, porque foi o tempo que tu dedicaste à tua rosa que fez com que ela se tornasse única no universo. Essa é a grande mensagem dessa amizade desses dois personagens. O tempo que se dedica é o que faz com que as pessoas sejam importantes na nossa vida. Elas não começam desde o início indispensáveis. Nós vamos construindo a relação com as pessoas. Eu vou deixar essa ideia aqui, a ideia de que é o tempo que você dedica que torna as pessoas importantes. Eu vou deixar ele aqui. E eu vou passar agora para o trecho de Lucas capítulo 10. Em Lucas capítulo 10 nós temos a parábola do bom samaritano. Diz o trecho da Bíblia que um doutor da lei, um perito em outras traduções, ele se levanta. Isso era costume naquela época, que os alunos se levantassem para fazer perguntas ao mestre, era um sinal de respeito. E esse doutor da lei se ergue e pergunta a Jesus: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus replica: o que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele responde: amará ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ok, faz isso e viverá, diz Jesus, com exceção do ok, que o ok é introjeção minha. E o doutor da lei então responde: mas mestre, quem é meu próximo? Essa pergunta é muito interessante, porque veja, o judeu tinha uma dificuldade muito grande em compreender quem era o seu próximo. Segundo a tradição da época, o judeu considerava que o seu próximo eram os seus entes, seus familiares, extensivos aos seus conterrâneos, aos seus compatriotas. Todo judeu era o próximo do outro judeu. Os judeus divergiam com relação aos prosélitos, aos que aceitavam a fé judaica. Uns consideravam que eles eram o próximo, outros consideravam que não. Mas todos os judeus tinham em mente que o gentio, aquele que não era da fé judaica, não era o próximo, terminantemente não era o próximo. Então esta era a ideia de próximo que aquele perito da lei tinha. Agora, é estranha essa pergunta, porque ele diz para Jesus o seguinte, que na lei está escrito que você tem que amar a Deus de todo o teu coração, teu entendimento, tua alma e ao teu próximo. Quando ele pergunta quem é o próximo, essa pergunta está ligada à afirmação de que você tem que amar. Ele quer saber quem é o próximo que ele deve amar. É uma pergunta estranha, porque como é que a gente vai decidir quem a gente vai amar? Onde é que o amor é apresentado de forma acabada, definitiva, e que é me apresentado e eu devo amá-lo por uma impositividade? Este judeu você ama, este prosélito talvez, este gentil você não ama. Não existem listas para o amor, ou listas para quem se deve amar. Existe uma frase que diz que o amor não começa com seus princípios definidos, seu objetivo definido, mas ele descobre. E se você for parar para pensar, é assim mesmo. Você conhece alguém e à medida, aí eu vou pegar aquela ideia do Pequeno Príncipe, à medida que você vai dedicando tempo a esta pessoa,
esta pessoa vai se tornando importante para você. Você vai construindo o amor, porque o amor não vem pronto em uma lista como desejava o perito da lei. O amor é uma construção. E olha lá se não é uma construção que nunca termina. É uma construção que você começa sem ter prazo para encerrar, sem ter limite do que vai ser construído. É construir sem que você delimite até que ponto você vai construir. O amor é isso. Não dá para pegar um amor acabado. O amor nasce a partir do momento que você passa a dedicar tempo, como o Pequeno Príncipe e a raposa dedicaram tempo um ao outro. A resposta de Jesus vai mostrar isso, porque em seguida ele começa a contar a história da parábola do bom samaritano. O samaritano, quando encontra aquele homem ferido no caminho, a Bíblia diz que ele para. Então, primeiro, ele toma a decisão de dedicar tempo àquele moribundo. Ele para, ele cuida das feridas do moribundo, ele ata em faixa, ele unta com óleo e vinho. A Bíblia diz que ele pega este homem e coloca em cima do seu próprio animal. Ou seja, o bom samaritano resolve andar, ele vem a pé, enquanto que o homem que ele está ajudando vem em cima do cavalo, ou qualquer outro animal, provavelmente o cavalo. Ele retorna até a hospedaria, o bom samaritano a pé. Ele, segundo a Bíblia, ele cuida do moribundo até o dia seguinte. Eu não sei quanto tempo isso demorou, não sei quantas horas, não sei a hora que ele chegou na hospedaria, mas ele dedicou horas a cuidar daquele homem que se encontrava naquela situação. E no dia seguinte, ele deixa o homem aos cuidados do dono da hospedaria e ainda diz que tudo o que ele gastar quando ele retornar de viagem, ele vai pagar. Olha quanto tempo o bom samaritano dispensou para aquele próximo. Ele parou, ele cuidou da ferida, ele levou para a hospedaria, ele passou horas cuidando até o dia seguinte. O amor é assim, uma construção que começa despretensiosamente, mas que vai crescendo até que você e o outro se tornem indispensáveis um para o outro. Ou como dizia o Antoine, até que se criem laços. A gente perde um pouco esse senso de amor por causa da rotina de ver o desamor que há no mundo. O trecho do bom samaritano diz que o sacerdote e o levita que passaram antes do samaritano, o trecho da Bíblia vai dizer assim: e vinha descendo um levita, e vinha descendo um sacerdote. Mas quando a Bíblia fala do samaritano, ela diz: e vinha um samaritano em viagem. Percebam que o levita e o sacerdote estavam acostumados àquele caminho. Estavam acostumados a passar numa estrada que, segundo a história, era perigosíssima. Tinha fama de ter muitas tocaias para assalto. Então, o sacerdote e o levita estavam talvez habituados a ver gente morta na beira do caminho, gente sem esperança, gente que havia acabado de ser assaltada. Mas o samaritano não. O samaritano estava de viagem. O samaritano permaneceu com um sentimento e um olhar de novidade. Ele não estava infectado pela rotina do desamor, pelo costume de não ajudar. Que nós preservamos
Preservemos esse sentimento de novidade para o próximo, porque isso possibilita que nós estejamos mais abertos para amar e para construir essa relação de amor. Porque o único que não constrói relação de amor é Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. E diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, é muito fácil construir o silogismo. Se Deus é amor, e se Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, logo, o amor de Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O amor de Deus por nós não finda, não enfraquece, não diminui, não tem nuances. Deus não acorda hoje mal-humorado e diz: vou amar menos fulano. Hoje eu não quero saber de ciclano, de cicrano. Não é como o nosso amor. O nosso amor por Deus é construído. Quando nós tomamos a decisão de ter uma vida com Deus, nós estamos tomando uma decisão de abraçar uma perspectiva de amá-lo numa construção diária. Porque se nós não construímos o amor por Deus, ao contrário do amor dele que não muda, não acaba, não enfraquece, o nosso pode sim enfraquecer, diminuir e até se extinguir. Quando nós oramos, quando nós participamos de uma comunidade religiosa, quando nós lemos a palavra, tudo isso é a nossa construção de amor, porque vamos nos aproximando de Deus. Quando nós deixamos de buscá-lo, nós frequentemente achamos que ele se afastou de nós, mas na realidade ele permanece no mesmo lugar. Fomos nós que tomamos a decisão de nos afastarmos. Então, que possamos em 2019 aprender que o amor é construção, é tempo que se dedica ao outro, é colocar tijolo por tijolo, sem pressa de construir um muro, sem a sustentação e que depois tombe, mas com a paciência, a amorosidade de estar construindo algo que é sólido e que é responsivo por natureza, não por obrigação. Não devemos amar esperando amor, porque talvez nem sempre recebamos esse amor de volta, mas que amemos porque é da nossa natureza amar, porque estamos prontificados a amar, que amemos como a raposa e o pequeno príncipe, um amor que dedica tempo, que amemos como o bom samaritano, um amor que se dedica e dedica seu tempo ao outro, e que amemos como Jesus amou a humanidade e por ela se entregou, mesmo sabendo que nem todos os homens o amariam. Então que 2019 seja um ano de amor para a nossa vida, e que seja um ano em que nós ofertemos amor ao mundo. E eu vou terminar esse vídeo fazendo uma coisa que frequentemente eu não costumo fazer, porque eu sempre faço o vídeo e encerro a mensagem, mas eu estou sentindo um desejo de fazer uma oração pela sua vida, você que está assistindo esse vídeo. Eu sei que muita gente, muitos dos meus companheiros de caminhada literária, talvez considerem isso piegas, ou talvez achem que a manifestação da fé habita no mesmo lugar onde há a ausência de racionalidade, e isso não é verdade.
Eu sou plenamente literato, intelectual, conhecedor de grande parte da literatura regional e mundial, mas eu também tenho fé. E é possível, sim, coexistir as duas. Então, eu peço a compreensão e peço que você, que está ouvindo essa mensagem, se puder fechar seus olhos e orar comigo, vamos apresentar o ano de 2019 para que seja um ano cheio do amor de Deus e do nosso amor para o mundo. Senhor nosso Deus, Pai amado, o Senhor conhece a necessidade de quem parou para ouvir e assistir esse vídeo. E eu apresento agora a chegada desse ano novo, para que o Senhor, do alto da sua misericórdia e da sua compaixão e do seu amor, nos abençoe, para que nós, em 2019, consigamos encontrar esta pedra filosofal do amor e que o nosso coração não seja vencido pela materialidade, pela maldade, por toda a corruptibilidade de ideologias ou de conceitos ou da crueldade humana, porque o mundo é uma máquina terrível cujas engrenagens nos dilaceram cotidianamente e que nos expõe à desesperança. Mas eu oro para que o Senhor encha o nosso coração de esperança, de amor e de fé. E como disse Paulo, sobre todos esses três, o maior é o amor. E eu oro para que o Senhor encha a nossa vida do seu amor, de amor, e que nós sejamos vetores de amor para o mundo. Não um amor abstrato, um conceito filosófico, mas um amor prático, um amor efetivo e um amor que consiga provocar no mundo o desejo de melhorar e de te reencontrar e de tê-lo na nossa vida. Em nome de Jesus. Feliz 2019. Literatura na vida.